E aí, gente, tudo bom com vocês? João Guedes, o perambulista, de volta aqui na área. E hoje, perambulando pela internet, eu achei uma informação interessante sobre o avanço da Bajaj no desenvolvimento de uma motocicleta a GNV, gás natural veicular. E o senhor Rajiv Bajaj mencionou que, pelo menos na Índia, o público está polarizado. Há os que gostam da ideia pela economia de 50% no custo de combustível, e há os que não gostam da ideia de estar sentado sobre um botijão de gás. Sem mencionar que estes mesmos que não estão gostando muito da ideia de sentar sobre um botijão de gás também têm dúvidas sobre a distribuição de peso na moto com relação a ciclismo. Isso é uma coisa que faz sentido. Então, cautelosamente, eles estão com a ideia de produzir apenas 20 mil motos por mês, inicialmente. 20 mil motos por mês, inicialmente. Prestando atenção à demanda para aumentar a produção. Veja, essa ideia de moto a GNV, essa ideia de moto a GNV, ela não me agrada muito. E vou explicar por quê. Bom, tem um lance na ciclística que você não sabe direito como é que vai ser a distribuição de peso dela. Porque uma de duas coisas vai acontecer. Ou você vai ficar em cima do tanque de gasolina, ou você vai ficar em cima do bujão de gás. Eu tenho as minhas reservas quanto a isso, porque o GNV e a tubulação que vai levar esse GNV para o motor vão estar muito expostos. Então, no caso de um acidente, isso daí pode dar um problema seríssimo. Porque essa moto pode começar a vazar gás e pegar fogo, ou até mesmo explodir. E bem, o problema é, se pegar fogo antes de fazer boom, ótimo, ele só vai fazer sem problema. O problema é quando ele faz boom, porque o deslocamento de ar pode machucar muita gente em volta. E quando ele faz push, tudo bem, pegou fogo, aí a gente vê como é que faz para resolver a situação. Só que o problema é, primeiro, num caso de acidente, a tubulação. Num caso de acidente, a proteção desse tanque de GNV. Terceiro, para ele ter uma boa resistência para o caso de acidente, esse tanque ele vai ter que ser pesado. Mesmo que usasse fibra de carbono, que também não é adequada para isso, mas mesmo que usasse, ainda teria que ser pesado. E sabe, eu acho que assumir um risco
muito grande por uma diferença de preço muito pequena. Porque, veja só, ele está ocupando não, ele está dizendo que a economia em combustível é de 50%. Todas as juristas que eu consulto a respeito disso dizem que o motor que vai ser usado nessa moto, a GNV, vai ser um de 110 cilindradas. Um motor de 110 cilindradas, miseravelmente, ele faz 60 km por litro de gasolina. Se vai manter a mesma quilometragem com um custo 50% menor, caramba, o que você vai economizar, eu acho que não vale o risco. Minha opinião, eu acho que não vale o risco. Mas cada um sabe quanto vale sua vida. Eu, João Guedes, se eu tiver opção, eu prefiro pegar uma moto elétrica do que uma GNV. E você sabe que toda vez que eu falo de moto elétrica, eu sempre falo que essa botina só serve para andar na cidade, etc. E mesmo assim, ainda assim, se eu tiver que escolher entre a GNV e uma elétrica, eu fico com a elétrica. Eu me sinto muito mais seguro numa moto elétrica do que me sentiria em uma GNV. É uma solução para quem trabalha na moto, quem é entregador, quem faz transportes dentro da cidade, trajetos curtos de estrada. Ok, para esse pessoal, essa moto talvez seja uma boa ideia. Mas se eu tiver a opção de uma moto com o mesmo alcance, com o mesmo alcance eu sei que não vai ter, mas que dentro dos trajetos que eu faço diariamente, essa moto ela consegue ir e voltar elétrica, eu fico com a moto elétrica. Eu não pegaria uma GNV. Ainda mais em se tratando de moto de cidade. Que vem bem. Moto de cidade, por incrível que pareça, ela é muito exposta a acidentes. Dos mais variados. Lógico que a gravidade pode ser até menor do que numa estrada. Porque é aquela história. Numa estrada você pode virar pastel, né? Com facilidade. Por conta da velocidade que você está, outros veículos que estão em volta que são mais pesados e por aí vai. E também a energia cinética de cada um deles. E na cidade, a energia cinética é menor, mas ainda assim está sujeito a acidentes com mais frequência porque é mais gente junta. E mais gente junta sempre tem alguém para fazer merda. Então eu acho essa moto muito risco para pouco, falando em português bem claro. Lógico que cada um sabe aonde o calo já pega. Mas tem alguns calos que não valem a pena serem apertados. Eu acho que esse é um deles. Mas se ou quando chegar aqui no Brasil essas motos,
Porque que eu tenha conhecimento, não existe legislação para veículos sobre duas rodas a GNV no Brasil. Vou pesquisar isso também, mas eu acho que não tem. Nem a favor, nem contra. Mas é aquela história, se não tem legislação a favor, é contra. Então, é muito mais provável que essa moto não possa entrar aqui tão cedo. Gente, esse foi o bate-papo do momento. Não esqueçam de deixar o seu like. Não esqueçam de deixar a sua inscrição com o sininho ativado. Comentem. Me dizem o que vocês acham dessa história de moto a GNV. Cuidem-se. Cuidem de quem vocês amam. E até a próxima.